Olá, tudo bem? Na nossa série de autoconhecimento de hoje, vamos conversar sobre o tema Como se libertar das preocupações. Essa é uma questão muito interessante porque as preocupações parecem que fazem parte do nosso dia a dia. Parece que é uma coisa normal estar preocupado, ter preocupações. Ficou-se uma situação tão corriqueira, tão comum no nosso cotidiano, que a gente acha isso normal. A gente acha absolutamente normal nós estamos hoje preocupados com o que acontecerá amanhã ou daqui a uma semana, sempre deixando de viver o momento presente. A gente está sempre como fosse um sofrimento antecipado, né? Se tem alguma situação futura que nós não queremos encarar ou não queremos lidar, até que chegue no momento em que não vai ter mais como fugir, que nós teremos que enfrentar a situação, a mente já se encarrega de criar um ambiente de angústia, de ansiedade ante aquela situação futura que eu já prevejo aqui no presente que será problemática. A gente tem muito isso também, né? Olhar a vida com um viés negativo. Isso acontece por quê? Porque a gente tem no planeta um número muito grande de pessoas que estão constantemente dentro da frequência do medo, dentro da frequência da ansiedade, da angústia, né? Aquelas pessoas que assistem muito às notícias da mídia, né? Que são sempre notícias negativas. Dificilmente você vê ali notícias para cima, alto astral, positivas. São sempre colocações negativas. Isso tem um porquê. Dentro da estrutura sociológica que foi montada aqui no planeta, para que o povo, para que a população pudesse ser controlada, era preciso instigar nela o medo o tempo todo. Então é por isso que, sob o pretexto de informar, os noticiários estão recheados de notícias negativas, como se fosse algo relevante para a vida da pessoa saber aquilo que aconteceu de negativo, seja na cidade dela, ou no estado, ou em algum local do mundo. Isso se transveste da ideia de que está se levando informação às pessoas, quando na verdade isso faz parte desse plano de controle das massas através do medo. Então, isso é algo, como a gente já explicou, como tem muitas pessoas que estão dentro dessa frequência de medo, então é por isso que, se você conscientemente não procurar sair dessa forma de pensar, dessa forma de encarar o mundo, meio que automaticamente você já entra nesse procedimento. Acontece alguma coisa errada,
acontece algum imprevisto, algo que não estávamos esperando, isso aí é o suficiente para nos desestruturar, para fazer com que já saiamos do nosso equilíbrio, né, da nossa harmonia, por conta que tudo aquilo que não está previsto, tudo aquilo que acontece e está fora do nosso controle, isso gera medo. Por quê? Porque ao sair do controle, a gente anda no desconhecido. E o desconhecido é sempre algo que as pessoas evitam de andar. Por isso a necessidade de ter tudo sob controle, ter tudo sobre debaixo do seu olhar. É muito difícil deixar com que as situações ocorram como devem ocorrer, e qualquer ajuste que precisar ser feito a gente vai fazendo aí no dia a dia. Mas não, as pessoas precisam ter tudo controlado, ter tudo previamente já ajeitado. Isso está dentro dessa dinâmica de fuga do sofrimento, dessas preocupações onde nós já ocupamos a mente com uma ideia, com uma imaginação de que vamos ter algum problema lá na frente, e isso faz com que nós sejamos mais um a contribuir, a colaborar dentro dessa frequência mais baixa, onde muitas pessoas no planeta vivem dentro dela e acham isso absolutamente normal, né? Não vê nada demais, está o tempo todo aí recheado de preocupações, né? Não consegue relaxar, não consegue dormir, está sempre antecipando os problemas, não aguarda as situações ocorrerem para que possa tomar as decisões, né? Já se sofre antes da situação se manifestar. Isso tudo, como a gente explicou, está dentro de todo esse sistema que existe de controle das massas pelo medo, né? Então, a título de algo informativo, enchem a nossa mente com notícias negativas para justamente esse sistema de controle se manter aí do jeito que se mantém há, vamos dizer assim, milhares de anos, né? Porque a estrutura é sempre a mesma. Então, como é que a gente pode fazer para se libertar aí dessas preocupações? Um caminho viável é começar a viver um dia após o outro. É começar a olhar para trás, né? Porque como as pessoas estão sempre no futuro, né? Tá sempre lá na frente, tá sempre na preocupação, na ansiedade, elas não conseguem olhar para trás para verificar o seguinte: quantas vezes você já se preocupou em relação a um determinado assunto, que aí depois, quando, né, a situação se desenrolou, não foi nada demais, não foi nada daquele bicho de 7 cabeças que estava se imaginando. E quantas vezes isso é feito repetidamente? É como se fosse um filme que está sendo assistido do início ao fim, chega no final, ele volta para o início e você assiste de novo. É isso que acontece normalmente, né? Acontece uma situação no trabalho, a pessoa já, por exemplo, é exigido da pessoa um relatório,
ou alguma tarefa. E aí a pessoa já entra em desespero, já perde as noites de sono, já não consegue mais fazer mais nada, enquanto não chegar o dia de entregar lá o tal relatório. Mas ela não percebe que outras ocasiões em que foi solicitado a mesma coisa, a atitude foi exatamente a mesma. A preocupação, a perda de sono, ou seja, é um padrão, é um filme se repetindo, mas que como o olhar está sempre no futuro, a gente não para fazer essa reflexão do passado, até para analisar se, olha, será que eu já embarquei nesse navio numa outra ocasião? Será que eu já fui por esse caminho, né, e estou indo de novo? Não se faz isso porque não se vivencia o presente. Porque é justamente quando você vivencia o presente que você pode avaliar o passado e projetar o futuro. Quando fica só vivenciando o futuro, aí é muito difícil ter essa reflexão a partir das próprias experiências que se teve. Então, o primeiro ponto seria justamente se questionar que se aquela situação que você está preocupado hoje, está preocupada hoje, se você não já teve preocupada em outras ocasiões pelo mesmo assunto, por situações parecidas. E aí como é que aconteceu naquela outra situação? No final das contas, tudo não se resolveu? Resolveu. Então não há necessidade de se preocupar de novo. Né? Isso dá para perceber que é o quê? Um padrão de comportamento. E isso lá na terapia tarológica, a gente avalia as origens desses padrões, o porquê de se estar vivendo esse filme repetido o tempo todo. Lá dentro do trabalho, a gente consegue trazer as questões que as pessoas precisam se conscientizar, precisam avaliar, precisam refletir para sair desses padrões de comportamento. Então, o primeiro ponto é perceber que existe um padrão de comportamento que precisa ser investigado e, enquanto não se investiga esse padrão, precisa-se evitar repeti-lo, apenas pela reflexão de saber, olha, isso já me foi pedido um relatório desse outra vez e acabou que eu entreguei no prazo, né? E agora eu já estou desesperado de novo porque me solicitaram novamente a mesma coisa. Isso para tudo, né? Para quando acontece um problema em casa, um problema na família, né? A mente já começa a criar uma imagem de um futuro negativo e isso é que gera ansiedade. O futuro negativo é que é a causa da ansiedade das pessoas, principal causa. Né? A pessoa se imagina como se estivesse numa esteira rolante, caminhando rumo ao precipício. Por isso que tem essa angústia toda, porque acredita que está indo em direção a uma situação sem saída. Só que na prática, o que traz a dificuldade de resolver a questão é justamente isso. Porque se tivesse o olhar no presente, se fizesse uma reflexão e percebesse que, olha, isso é uma repetição de comportamento, eu já fiz isso outras vezes, já pensei assim outras vezes, e eu tenho que ver como é que eu posso modificar isso. Quando se faz isso, é que é possível, quando se tem essa reflexão, é que é possível conseguir se libertar dessas preocupações, porque a pessoa enxerga que é algo que, mais uma vez, é um filme repetido. Mais uma vez eu estou tendo as mesmas reações e as situações mudam talvez os atores, o cenário, mas a situação em si é a mesma. Então é importante avaliar aquilo que você está preocupada hoje,
Se é algo que você já se preocupou no passado por situações parecidas que no fim das contas resolveram, tem até um ditado que diz que no final tudo se resolve. Se ainda não se resolveu, é porque ainda não chegou no final. E é exatamente isso, sabe? Aí nesse ponto é preciso ter a confiança no todo, ter a confiança no Criador, né? Saber que Ele está administrando todas as situações, todas as variáveis, e nós precisamos ficar atentos à voz da nossa essência, que está o tempo inteiro nos orientando do que devemos fazer. Só que essa voz, ela só se manifesta se a nossa mente estiver no presente. Se estiver no passado, no futuro, nós não conseguimos ouvir, por assim dizer, é mais sentir, mas não conseguimos ouvir essa voz. Então, a grande questão aqui é também ter a confiança. Qual o relacionamento que as pessoas têm com o Criador? Jesus, quando veio aqui, ele veio mostrar a face verdadeira de Deus. Ele veio mostrar que Deus não era aquela figura austera, séria, mal-humorada, que castigava as pessoas, que exigia os maiores tributos, né, os maiores sacrifícios. Ele veio mudar essa percepção, mas 2000 anos se passaram e as pessoas ainda vivem dentro da percepção anterior, de que o Criador é alguém que tem características humanas e características negativas. Porque somente com a confiança no todo, com a confiança que está tudo caminhando, ele está vendo tudo, é aquela questão, você não precisa pedir nada a ele, porque antes de você pedir, ele já sabe o que você precisa e já está providenciando a solução, né? Não tem necessidade de pedir, né? Por isso que se fala que qual é a oração mais adequada seria aquela de agradecer. A pessoa agradecer o tempo todo, constantemente, por tudo que ela tem, desde a mínima coisa, né? Desde de abrir a porta de casa e dar de frente com o sol, ou com o céu azul, coisas pequenas, né? Mas que deveriam ser motivos de agradecimento, mas passa batido, né? A pessoa não viu nem que tem sol e nem que o céu está azul, sabe? A mente está rodando tanto nas preocupações que não percebe nem mais o exterior. Então é preciso também ter essa consciência de que existe uma mente, existe uma inteligência que administra tudo. E nós precisamos, inevitavelmente, ter um contato com essa consciência, com essa inteligência que está dentro de nós, né? Como se fala, a centelha divina, que é uma parte, né, do todo, que habita em cada ser. Essa centelha, ela traz o caminho, ela traz a orientação, ela traz a clareza nas ideias, ela traz a solução. E muitas vezes a solução para os problemas é saber esperar. E isso também é algo que hoje em dia é praticamente impossível. As pessoas vivem num imediatismo absoluto. Não se sabe esperar, né? Às vezes uma situação, se você aguardar um pouco, esperar talvez o dia seguinte, às vezes a situação já mudou. Mas a cultura do imediatismo é tão forte, né? As pessoas não conseguem aguardar, não conseguem esperar, né? Se ficar no ponto de ônibus ali 5 minutos já está se coçando porque a condução está demorando. É
esse estado de agitação constante, de estresse constante, de correria constante, é que contribui ainda mais para reforçar essa questão das preocupações. Então é preciso fazer também um exercício, um trabalho de reconexão com si mesmo, né? De se questionar: por que eu estou estressado? Por que eu estou na correria? Por que eu não posso aguardar? Por que tudo tem que ser agora? Por que tudo tem que ser de forma imediata? Por que eu não posso esperar mais um dia? Ou mais 2 dias? Ou mais uma semana? Sabe? As preocupações, elas estão dentro também do imediatismo. Porque quando se tem um problema, uma situação que precisa ser resolvida, as pessoas querem resolver aquilo de imediato. Não querem aguardar, né, o momento certo da situação se colocar e poder ser avaliada, analisada. Já quer resolver tudo antes, sabe? Então, um outro ponto a se observar para fugir aí das preocupações, para se libertar das preocupações, é a paciência, é saber aguardar, é saber esperar, é tanto olhar para trás e ver se não é um padrão repetitivo, fazer essa conexão com o seu eu superior, com a sua essência e procurar se acalmar e procurar se equilibrar, sabendo que tem uma inteligência governando e controlando tudo. E o outro ponto é ter paciência também, é saber esperar, é saber aguardar. É tanta coisa que as pessoas acabam assumindo de responsabilidades também, é tantas necessidades que as pessoas criam para as suas vidas, né? Às vezes a pessoa precisa de alguma coisa, ela se impõe aquilo, né? Que ela tem a necessidade de tal coisa. E aí ela começa a ficar muito difícil a orientação dessa essência divina, desse nosso eu interior. Fica muito difícil ele conversar com a gente quando nós já delimitamos previamente o caminho que queremos percorrer. A gente já estabelece condições ou pré-condições para que as coisas aconteçam no nosso cotidiano. E aí, ao fazer isso, a gente sai desse fluxo universal, a gente engessa todas as situações, porque a angústia também está ligada a isso. A gente querer que as coisas aconteçam da maneira como nós projetamos. E como o universo é dinâmico, muitas vezes as coisas não saem daquele jeito que nós gostaríamos. E aí a gente tenta de todas as formas forçar, de todas as formas a palavra acho que é essa mesmo, é forçar, é conduzir as situações para que no final aconteça aquilo que nós gostaríamos. E aí esse também é mais um ponto das preocupações. Muitas vezes fica se preocupado porque está começando a antever que as coisas não vão acontecer como nós gostaríamos. Isso a gente não aceita, a gente tem dificuldade de deixar as coisas caminharem e ir lidando com cada situação ao seu tempo. Não, a gente já quer projetar tudo. É como se você fosse ler um livro e já corresse lá para as últimas páginas para saber como é que ele se encerra, né? As pessoas, elas estão vivenciando muito isso, né? Não aproveita o momento, ela já quer logo a conclusão. Então, já quer logo que as coisas sejam do jeito que a pessoa imaginou, do jeito que a pessoa quer. Então isso também é uma questão que contribui com essa problemática da preocupação.
E lá no nosso tarô mitológico, a carta que traz a mensagem, né, de você conseguir se libertar das preocupações é justamente o 10 de paus. Aqui no 10 de paus a gente vê Jasão, né, com as mãos no queixo, né, sentado, né? Tá aqui lá ao fundo tá o navio Argos, onde ele prendeu a aventura dele lá pelo Velocino de Ouro. Aqui desse lado aqui, ó, tá o Velocino, aqui tá o navio, né? O Velocino tá largado no chão, o navio tá destruído e ele tá ali com um monte de tochas acima dele, são 10 tochas, mas ele tá ali preocupado, está ali angustiado, buscando uma luz, buscando um caminho. A tocha, o fogo, ele é a luz, ele é a voz, ele é o canal da intuição, o canal da essência, como nós falamos. E aí, quando a mente se enche de preocupações, ela não consegue se ver. Pode ter 10 tochas lá, ó, 10 ideias, 10 formas de resolver os problemas que a pessoa não enxerga. Ela só está olhando, você vê aqui que ela só está olhando para um lado só, ela só olha para frente, ó. E ela não consegue enxergar mais acima onde estão aí as ideias. Esse bloqueio mental, esse bloqueio das ideias, vem por conta dessas preocupações. E para ir conseguir ir trabalhando com isso, se libertando disso, é preciso fazer uma reflexão em tudo aqui que a gente colocou e saber que cada coisa tem o seu devido tempo para acontecer. Nós não podemos impor limites ou impor caminhos ou impor formas de ação ao universo. O universo caminha de forma a beneficiar a todos. Ele olha o interesse coletivo. Então a gente tem que buscar cada vez mais desfocar daquilo que nós queremos, né, daquilo que nós achamos que deve acontecer, como as coisas devem ser, e devemos deixar mais as coisas seguirem o seu fluxo. E conectado com a nossa essência, buscar as soluções, buscar essas 10 tochas aí, das ideias, da iluminação, para conseguir resolver a situação, cada uma no seu tempo e cada uma resolvida da forma que possa não só beneficiar a mim, mas também a quem tiver no entorno. Então, esse exercício ele é muito importante, porque senão você já entra nesse comportamento automático, porque tem muitas pessoas dentro dele, que é de se preocupar a cada situação, a cada acontecimento que não tenha saído conforme nós esperávamos. Tá certo? Então essa é a nossa reflexão de hoje. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!